Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro. O programa é produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de recebermos, depois de um bom tempo já, a presença de uma das maiores lideranças do setor sucroenergético, ele que já foi presidente da Orplana, que representa os interesses dos produtores da região de Guariba, de Jaboticabal, que é Ismael Perina Júnior. Ismael que hoje preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Ismael, obrigado. Fazia, eu acho que já mais de um ano que a gente não tinha o prazer de tê-lo aqui como entrevistado, embora a gente cruzasse em algum outro evento por aí. Ronaldo, muito boa. É um prazer grande estar aqui, né? E mais uma vez, como você bem falou, e há algum tempo a gente não que ficou com as atividades paralisadas, é que faltou oportunidade da gente poder estar aqui comentando um pouquinho. E agora, nessa nova fase, onde eu assumi a presidência da Câmara Setorial, acho que é um bom motivo para a gente estar aqui procurando levar para o telespectador alguma informação, algumas coisas recentes que têm acontecido, principalmente do nosso setor sucroenergético. A Câmara Setorial, ela é, na verdade, a instituição governamental formada por lideranças do setor e é a mais alta esfera da cadeia produtiva sucroenergética. Está errado de nominar dessa forma? Basicamente, Ronaldo, a ideia da criação das câmaras setoriais, que vem lá da época que o Dr. Roberto Rodrigues foi ministro da Agricultura, vem de um conceito básico, que é você estar ouvindo as bases já se dando uma característica de conversar com os agentes do governo, né? Nas diversas esferas de representação e tentar, dentro da Câmara, criar as demandas interessantes para ser levado ao ministro da Agricultura e que o ministro leve essas demandas ao Executivo. Então, é uma forma bastante inteligente de você encurtar caminho, não dar muita voz ao que muitos elos da sociedade falam. Então, lá é um aglutinador de ideias e procurando tentar passar as ideias que atendam, né, a maioria dos interesses do setor e dos próprios, e que estejam de acordo com os ministérios representados nessa Câmara. A Câmara que foi presidida à época do Roberto Rodrigues, pelo Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o Caio, isso, consultor da Canaplan, hoje preside a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Na sucessão veio o Anísio Tormena, presidente representante dos produtores do estado do Paraná. Depois nós tivemos Luiz Custódio Cota Martins, que representava inclusive o Fórum Nacional Sucroenergético. E agora você na sucessão. É a primeira vez que um fornecedor de cana assume a presidência da Câmara? Eu creio que sim. E foi bom você entrar nesse ponto, né? Porque isso nasce de uma maturidade muito grande do próprio setor, né? Quando a indústria passou a ser o representante da Câmara, que por algum tempo, inclusive por questões de diversidades, não se permitiu que a iniciativa privada tivesse a condução da presidência, por um bom tempo foi uma pessoa representante do Ministério da Agricultura que ficou como presidente, né? Eu acho que essa fase passou e, felizmente, muitas conversas, entendeu-se que o momento agora era que um produtor de cana assumisse e, felizmente, para mim, né, poder ter a honra de presidir essa Câmara, foi o nome que foi indicado basicamente por todos os elos da cadeia de produção de cana, né, dos produtores de cana, e também de comum acordo com os representantes das unidades industriais. Então, para mim é um motivo de muita alegria
poder estar participando e com um empenho muito grande para poder estar colaborando com o setor que enfrenta grandes problemas há um bom tempo e com certeza nós vamos poder estar tratando um pouquinho aqui disso nesse programa. Só um dado interessante e o que demonstra inclusive a importância da Câmara Setorial. Começo de dezembro do ano passado, nós saímos de Ribeirão Preto, um sábado pela manhã, fomos de carro até Belo Horizonte e na manhã do domingo, no apartamento dele, na Savassi, em Belo Horizonte, eu fiz uma gravação, uma entrevista com o Luiz Custódio Cota Martins, como presidente da Câmara Setorial. E o Luiz Custódio, sempre uma pessoa muito conhecedora do setor, vice-presidente da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, né, da FIENGE. E ele foi o primeiro entrevistado numa série de programas que a gente fez. E ele foi muito claro, muito categórico, falou, olha, 2014 vai ser um ano perdido. Vai ser um ano muito difícil e não se sabia de problema climático ainda. Aliás, era muita chuva, né? Nós tínhamos naquela época, de dezembro, muita chuva. Na manhã da madrugada da segunda-feira, peguei o carro, fui a Brasília, não conhecia aquela parte de Minas, né? Achei muito bonito, conheci a usina de Três Marias, que agora está seca, em São Francisco. E quando eu entrei na divisa de Minas com Goiás, parei na hora do almoço, tocou o telefone, era a assessoria de imprensa do ministro Antônio Andrade, da Agricultura. Nós tínhamos marcado de gravarmos a partir das 18 horas no gabinete dele, pedindo se eu pudesse me antecipar um pouco. Falei, olha, 300 quilômetros de distância, mas eu vou tentar chegar pelo menos uma hora mais cedo. E fui. E cheguei 1h30 mais cedo. Cheguei, já subi para o gabinete dele, Antônio Andrade, que hoje é vice-governador eleito de Minas Gerais. Compôs a chapa pelo PMDB com o Fernando Pimentel, que é do PT. E ele, uma pessoa muito, muito simpática, uma pessoa muito simples. E ele teve assim, eu achei muito bonito da parte dele. Achei até de um político até um gesto de uma humildade que ficou a marca, pelo menos para mim como jornalista. Ele falou assim, olha, seu Ronaldo, eu não conheço nada de cana. Você já entrevistou alguém do setor? Eu digo, olha, ontem de manhã gravei em Belo Horizonte, contei. E o que o Cota, que é meu amigo, falou? Ele falou, é um ano perdido. Ele falou, mas eu não posso na entrevista falar isso. Eu digo, não, mas eu falo que o grau de dificuldades é muito grande, mas que dá para achar alguma coisa, porque também para o telespectador, não que a gente queira enganá-lo, né, mas para não deixar aquela impressão que está tudo perdido, né? E ele foi nessa toada, e ele falou mesmo, olha, há um grau de dificuldades muito grande, mas tudo tende aí a melhorar, né? Por que eu faço esse relato? O presidente da Câmara Setorial que deu o tom da crise e o ministro encampou. E eu fico imaginando da importância, da responsabilidade que você, nesse momento, que é o fundo do poço, quer dizer, não tem mais do que contra, não é? Não tem mais como afundar. A gente não vai morrer afogado porque acabou a água do fim do poço, viu, Ronaldo? Perfeito. Quer dizer, como é que você está vendo esse desafio de representar a cadeia produtiva? Olha, Ronaldo, eu não sei, às vezes o tempo passa um pouquinho e a gente já vem questionando e tentando levar propostas para o governo que certamente sem elas dificilmente a gente vai ter um final interessante para essa empreitada que a gente tem, que é de fazer o setor novamente crescer, poder estar fazendo tudo aquilo de bom que a gente comentou aqui, né, com relação a meio ambiente, com relação à geração de emprego e renda, com relação a esse dinamismo dos municípios, né, porque é uma atividade típica do interior, embora muitas coisas aconteçam na capital e fora dela, né, mas o grande foco é o interior dos estados brasileiros. Então, a grande batalha nossa é o seguinte: primeiro, que a escolha do próximo ministro seja uma escolha de um ministro... Desculpa, pode ser ministra também. Isso, pode ser ministra, mas, enfim, de uma pessoa que o executivo, o presidente, né, ou a presidente, tenha ouvidos ao ministro, porque
o grande problema que eu vejo hoje do Ministério da Agricultura é a sua perda de representatividade. Infelizmente, o orgulho nacional, pelo que representa na produção, pelo que representa no PIB, pelo que representa nas exportações, e aqui entrando na agricultura como um todo, não pode ser um ministério que, né, fica só de apaga-fogo. Eu acho que o Ministério da Agricultura tem competência e tem pessoas lá dentro que têm um potencial enorme de trabalhar o Ministério com uma visão mais proativa, né? Então, eu acredito que, com isso, um ministro com essa capacidade de interlocução com a presidente teria condições de, se apoiando nas câmaras setoriais, fazer um excelente governo, né? Eu critico aqui um pouquinho essa falta de importância que o Ministério deixou de ter, pelo fato simplesmente de, na gestão anterior, passaram por lá 4 ministros, né? Não é possível você pensar numa estrutura de médio e longo prazo com essa mudança constante de ministros, né? Então, eu acho que seria fundamental, primeiro, olhar e colocar no Ministério, ou manter quem está lá, né, que é uma possibilidade, né, que é o ministro Nery, mas que essa pessoa tenha um horizonte de permanecer no Ministério os 4 anos. Isso ajudaria demais, porque você cria uma sequência, você cria um ambiente de trabalho muito mais favorável. Então, primeiro ponto, esperar isso. Segundo ponto, que ele tenha, e certamente terá, a condição de articular com todos esses componentes das cadeias produtivas e aí sim está fazendo uma boa gestão, que é fundamental para o sucesso, não só da agricultura, não, para o sucesso do país, né, pela representatividade que tem. Deixa eu chamar um rápido intervalo comercial, nós voltamos já com Ismael Perina Júnior, ele que acaba de assumir a presidência da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, Ismael Perina Júnior, ele que acaba de assumir a presidência da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Você falava ao término do último bloco, o futuro ministro, e eu lhe interpelei dizendo que poderia ser a ministra. Exato. Porque os jornais publicam que um nome forte para assumir o Ministério da Agricultura seria a senadora pelo estado de Tocantins, Cátia Abreu, que preside, já no seu terceiro mandato, a Confederação Nacional da Agricultura. Seria um bom nome, Ismael? Eu acho que ela tem condições extremamente positivas para estar assumindo uma posição dela. Ela conhece muito bem o lado da produção, conhece já muito bem o lado do legislativo e eu acredito que nesse contexto é sim uma pessoa que pode estar conseguindo fazer uma articulação muito importante com a presidente, né? Porque o envolvimento delas na campanha a gente percebeu que foi bastante intenso. Eu acredito que se dessa configuração for realmente sair coisas importantes para a agricultura brasileira, eu confesso que eu estou na torcida para que o escolhido, né, ela ou algum outro, sejam pessoas que possam estar contribuindo com a agricultura brasileira e contribuindo com o Brasil. Você colocou 2 pontos assim que são realmente, quando a gente fala em Ministério da Agricultura e agronegócio, são fundamentais. A primeira questão que você levantou
de que realmente o Ministério da Agricultura tem que voltar a ter poder, né? Ou pelo menos ter uma respeitabilidade de acordo com a sua importância na economia do Brasil. Ponto. Segunda questão, nenhum ministro pode fazer alguma coisa sabendo que o mandato dele pode terminar no mês seguinte. Quer dizer, nós tivemos como ministra, como presidente a Dilma Rousseff, nós tivemos Wagner Rossi, que foi um bom, eu vejo, na minha opinião, como jornalista, foi um bom ministro da Agricultura para o setor. O Stefanes. Antes o Stefanes. Não, mas o Wagner Rossi, ele entrou já no início do mandato da Dilma, ele assumiu. Ele ficou no lugar do Stefanes, no final do Lula, e quando a Dilma assumiu, ele permaneceu. Então ele estava como ministro, e para o setor da cana já me pareceu... da fase Dilma. Isso, ele me pareceu um bom ministro. Na sequência, Mendes Ribeiro, deputado federal, na cota do PMDB. Mendes Ribeiro, que infelizmente por um problema de saúde teve que renunciar à sua condição de ministro. Aí nós tivemos Antônio Andrade e no fim o Nery Geller, que também tem se esforçado e tem feito um trabalho aí bastante elogiável. Mas nós também não podemos negar que além do setor da cana, que tem um horizonte não muito positivo, nós temos um ano com um grau de dificuldades muito grande. As commodities baixando o seu preço e a economia está tudo travado aqui. Como é que você vê, assim, para o agronegócio, não só mais para a cana, mas falando um pouquinho do agronegócio, qual é a perspectiva que você vê para 2015? Só voltando um pouquinho, você comentou a respeito do Nery Geller, eu também entendo ser uma pessoa extremamente preparada, conhece a agricultura, conhece também um pouco do legislativo, já foi deputado federal, então, e tem uma articulação boa com os setores do agro, então também é um candidato interessante. Com relação ao fato do agro em si, Ronaldo, realmente é de preocupação. Nós passamos por um momento aí de preço de commodities em alta, muitas questões foram corrigidas por conta desse preço elevado, então se suportou alguns custos que são muito grandes aqui dentro do contexto de agricultura, né? E agora numa fase onde esses preços têm uma tendência, já voltaram e não tem tendência de no curto prazo estar se realinhando novamente num patamar superior, eu acredito que vai ser um ano extremamente difícil. Nós temos uma questão séria no Brasil que é o problema custos, né? Os custos, ano após ano, você tem incremento, sejam pelas as condições de trabalho, pelas condições de infraestrutura deficitária, a questão logística cada vez mais complexa. Então, são pontos que, na somatória, tiram competitividade. E, ao mesmo tempo, com preços mais baixos, o quadro que se forma não é de um ano onde você tem uma tendência de bons resultados. Então, realmente é complicado. Depois a gente vai detalhar com certeza um pouquinho mais o sucro energético. Sucro energético vem sofrendo já um pouquinho mais de tempo, porque são 3 anos onde esses componentes todos estão atuando de uma forma que arrasta o setor para um nível de dificuldade também. Então, não vejo assim grandes expectativas de 2015 para a agropecuária. E quando você fala em agropecuária, reflete no país, porque é um ano de grande exportação a preço provavelmente muito mais baixo, a entrada de recursos ela é menor. Então, para o movimento do país em si, da representatividade do PIB, a contribuição com certeza vai ser menor. Qual é o ânimo dos seus pares na Câmara Setorial? Como é que você percebe, como é que você vê, de que maneira eles enxergam a crise, de que maneira vocês discutem entre si as possibilidades, as alternativas que se tem para mudar esse quadro? Nós tivemos uma única reunião até agora, né, e onde praticamente
as demandas foram recolocadas, basicamente são as mesmas, né? Foram recolocadas, e a gente tem dentro do âmbito da Câmara Setorial a presença de representantes do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, da Embrapa e vários órgãos da Conab. Então, vários órgãos que discutem entre si para tentar fazer aquela contribuição de juntar essas peças e levar o pleito ao ministro. Tem hoje, né, 3 ou 4 que são básicas, então precisaria, né, que o novo ministro, né, se aprofundasse nesses temas. Eu acho que o fato, nós tivemos aí, nos últimos momentos, não falando no âmbito da Câmara, mas de envolvimento, o vice-presidente Michel Temer querendo se conhecer um pouquinho mais sobre isso. O vice-presidente representa São Paulo. São Paulo é o estado onde, com certeza, pelo seu tamanho, pela representatividade deste setor no âmbito do estado, é alto. Então, eu acho que o vice-presidente ele vai ter um papel fundamental também para estar ajudando nessas discussões. A gente tem levado, o setor, né, tem levado informações a ele, e eu tenho certeza absoluta que dessa força-tarefa a gente vai conseguir pelo menos deixar mais informado o executivo, e a partir de então aí insistir fortemente em alguns pleitos que hoje não sei se resolveriam, mas ajudariam bastante a minimizar essa quantidade de problemas que a gente tem. Você, pela sua experiência, você acredita que a interlocução da cadeia produtiva com o governo federal, ela possa ser melhorada, possa ser aperfeiçoada, que essa parece que foi também, pelo menos muitas pessoas que nós tivemos o prazer de entrevistarmos aqui no nosso programa, colocaram com uma das razões da crise era essa questão da falta de interlocução. Você acha que isso tende a melhorar? Eu não vejo como o grande problema a interlocução, eu vejo o grande problema a falta de receptividade do executivo para com as questões do setor. Esse é o maior problema. A partir do momento que realmente o executivo, fora do âmbito do Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura é sensível, é fácil para ele entender, mas quando você vai para o Ministério da Fazenda, para a Casa Civil e para a própria presidente, você começa a ter as dificuldades, né? E aí aquela questão do Ministério da Agricultura ter mais força. Então, eu acho que o que falta é isso, a disposição do executivo e entender um pouco melhor os pleitos e tirar um pouco aquela figura de que tudo que se faz é para ajudar o usineiro. Essa não é a verdade, né? Hoje nós temos, no âmbito da produção, mais de 70 mil produtores que estão sofrendo, estão dispensando funcionários, né? Não tem receita compatível com o investimento. Então, é extremamente complicada a situação dos produtores independentes de cana-de-açúcar, das próprias usinas, que hoje se diz usineiro, mas são empresas que estão com resultados operacionais extremamente debilitados. Você tem toda essa gama de indústrias e de prestadores de serviços envolvidos com atividade que a gente que está aqui nas cidades do interior sabe o quanto isso representa, né? Você pega Sertãozinho, que nós mais uma vez temos o prazer daqui hoje, a minha querida cidade que é Jabuticabal, a gente está assistindo, a minha cidade fechou uma usina, foram mais de 400 pessoas desempregadas. Aqui em Sertãozinho você assiste todo dia demissões de setores que às vezes as pessoas não fazem aquela ligação que depende. Então você tem muitas empresas aqui em Sertãozinho que se identificou e produz equipamentos, máquinas para o setor sucroenergético. Você pega um outro centro
como o município de Piracicaba está sentindo na pele, indústrias lá quase que centenárias, passando por uma dificuldade monstruosa, e no nosso entendimento, talvez por um pequeno ajuste para permitir que o etanol volte a ter o valor que ele tem quando se diz condições de melhoria ambiental e condições de empregabilidade, que o setor volta a respirar e volta a caminhar num caminho que a gente entende ser muito melhor para o Brasil. Se fosse só para o setor, talvez eu não tivesse tanta força para estar falando, mas é claro que é muito importante para o país. Eu vou chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos já já com Ismael Perina Júnior, ele que preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. De volta com a TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, Ismael Perina Júnior, que preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. Ismael, no último programa nós entrevistamos no Parque Tecnológico de Piracicaba, o grande líder cooperativista José Coral, que é o seu colega e preside também a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E na sequência nós fizemos uma entrevista com 4 empresários, escolhidos aleatoriamente, para que cada um se identificasse e colocasse as dificuldades que essas empresas empresas de indústrias de base, bens de capital, focadas no setor sucroenergético, que manifestassem o que estavam pensando sobre a crise. E ficou um depoimento assim, muito marcante do primeiro empresário ouvido, que dizia o seguinte: eu perguntei para ele, o que é pior, a sua empresa não ter vendas, não ter novas encomendas, ou conviver com a inadimplência de serviços, produtos que foram produzidos, e evidentemente que houve um investimento de energia, de matéria-prima, de mão de obra, e você fica na inadimplência das usinas, que é o que você lembrou bem no final do outro bloco. Eu falei, olha, é pior não receber, porque você tem um duplo prejuízo. Primeiro que você investiu para entregar um produto, que você entregou e você não recebe. Então, ele inclusive deixou claro que a empresa deles tem uma cautela, isso é geral, com absoluta certeza, uma preocupação muito grande realmente com a questão de receber por aquilo que entregou. Então, não é só o fato de nós termos uma diminuição brutal de pedidos e encomendas para essa indústria de base, que é a nossa indústria aqui, não é só Piracicaba, é da região de Sertãozinho também. E esse é um problema que não tem fácil solução. Esse é o tipo de um assunto que é levado também, passaria a ser levado e passaria a ser mais comentado ao nível da Câmara Setorial? Com certeza sim. Às vezes as pessoas que não estão no dia a dia do negócio não têm essa amplitude de visão para poder estar olhando o que realmente está acontecendo. E Brasília é complexo. Brasília é um ambiente todo particular, onde até o governo assimilar que alguma coisa está acontecendo, seria alguma coisa da ordem de cair 30% da produção e faltar produto. Felizmente, esse ambiente não é o que nós temos, porque os produtores, as indústrias, eles vão tentando de uma forma ou de outra continuar a atividade, porque não é fácil desligar a chave e ligar como se fosse um carro dando partida. Você tem todo um movimento de treinamentos, do dia a dia das empresas que você não consegue, para. Então, você tem que ter uma dinâmica para continuar produzindo. Então, eu vejo assim, Ronaldo, essa questão é muito delicada, porque você está olhando não o momento, você está olhando o médio e longo prazo. Para isso continuar acontecendo, para esses empregos estarem protegidos, para que essas questões de altos e baixos não interfiram tanto no desenvolvimento da empresa, você tem que ter projetos de médio e longo prazo.
e que infelizmente nós não estamos tendo. Então eu acredito muito que para que isso aconteça tem que haver disposição do Executivo. Se o Executivo não definitivamente não encampar a ideia de que etanol é importante para o país, etanol é importante porque ele traz benefícios ambientais enormes. Não fosse o etanol, os grandes centros estariam com muito mais problemas de ordem de poluição e de atendimento a problemas advindos dessa questão de inalação de ar de péssima qualidade. Se você olhar a questão da empregabilidade, o número de empregos gerados diretamente, indiretamente em toda essa gama de produtos e serviços que o setor promove, você vai ver que o grau de importância é altíssimo. Então o governo define, ó, não, é importante? É. Então a partir disso traçar uma linha. Não é importante, nós vamos tomar a decisão de que o etanol não é mais viável para o Brasil. E aí o próprio setor vai se administrar de uma forma que levará a um caminho que eu particularmente acho que não vai ser o melhor, mas ele vai se enquadrar e se ajustar ao mercado. Você tem um mercado de açúcar que o Brasil ainda é competitivo e esse que é um mercado aí talvez de metade da produção brasileira, que ele é cativo, você não tem grandes problemas. O Brasil é forte, é competitivo e você não tem nenhuma interferência no Estado com relação a isso. Os preços são livres, o mercado é dinâmico, sobe e desce, alinha, desalinha, o produtor se ajusta com isso. O grande problema é o etanol, que você tem o ponto positivo, que é a mistura, né, obrigatória, que você já dá é o mercado cativo. Já dá coloca no mercado de uma forma cativa, né? E tem o etanol hidratado que fica nessa flutuação muito grande e sujeito a preço de gasolina. Então esse passa a ser o grande problema. Mas quando você vem para o lado da questão dos municípios, é importante. Então o governo precisa definir, ó, é estratégico, nós vamos querer isso, para isso nós precisamos fazer isso. Óbvio que não dá para fazer, o Brasil enfrenta um momento difícil, né? Nós temos a macroeconomia aí, né, um tanto quanto complexa para o próximo período. Então a gente precisava ajustar dentro disso que é possível fazer. Com essa disposição do Executivo, acho que facilita demais. Mas é super necessário esse ponto. Esse argumento seu, eu recordo agora, há 3 anos, o Antônio de Pádua Rodrigues, presidente, à época, ou de diretor técnico da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, e à época era presidente interino, ele já pautava, essa era a posição dos usineiros, né? Nós queremos saber o que a presidente espera do setor. Evidentemente que o tempo está passando, o silêncio dela mostra claramente o que ela espera, não espera nada, infelizmente. Julho do ano passado, lá em Piracicaba, cooperativados da Coplacana se organizaram e lançaram uma ideia que assustou muita gente, que era, vamos parar boicote ao etanol, vamos parar de produzir etanol. Na entrevista da semana passada, o José Coral, ele repete esse assunto. Ele falou, olha, da outra vez não deu certo porque a Petrobras tinha contratos de compra, isso ia trazer um prejuízo muito grande para as usinas, mas eu acho que o momento é agora. E eu queria que você me respondesse, mas não na condição de presidente da Câmara Setorial, mas como líder também dos fornecedores de cana. Você acha que essa é uma sugestão que poderia ajudar para que a presidente pelo menos viesse a público e dissesse, olha, o papel do etanol é esse ou não tem papel nenhum para o etanol? Ô Ronaldo, só voltando um pouquinho, porque às vezes o Ismael, representando os produtores de cana, vem aqui e fica muito comentando a respeito de etanol, de açúcar, e não fala de cana.
é que não dá para dissociar. Nós temos formação de preço a partir de açúcar e etanol. Se esses mercados não têm a fluidez necessária, enrosca no preço. E aí é diretamente. Então, hoje, o que eu poderia estar separando e falar, não, isso é pauta de produtor de cana exclusivamente? São poucos. A usina precisa pagar, mas ela tem dificuldades. Então, só para deixar claro que nós fazemos parte de um setor. Sim. E para a melhoria do produtor é fundamental a melhoria da condição de comercialização do etanol. Você sabe que na minha vida de produtor eu participei de 2 grandes movimentos, um na década de 80 e um na década de 90. Mas a gente não é muito preparado para essas questões. A turma nossa sabe trabalhar, produzir, buscar ganhos de produtividade. Então, quando você fala em fazer movimento, o próprio produtor rural, as próprias empresas, tem um pouquinho de aversão a isso, porque foge àquilo que nós fomos treinados durante toda a nossa vida. Então, eu acho que, infelizmente, estamos chegando num ponto que vai ser difícil administrar alguma coisa que não seja por essas vias, Ronaldo. Eu acho que o Coral está coberto de razão. Eu acho que nós temos que, pelo menos, mostrar, estamos aqui, né? Estamos precisando tomar medida, tentamos de todas formas possíveis e não conseguimos. E eu acho que faz parte. E isso está na nossa pauta e para início da safra seguinte, está muito bem articulado com a indústria, com os trabalhadores que acabam sofrendo, porque são demitidos. Não existe coisa pior. Não sei, vamos para tentar imaginar uma situação. É melhor você ter um emprego mais ou menos ou não ter emprego, né? Então, eu acho que interfere drasticamente. Nós estamos assistindo, a safra encurtou, as pessoas estão sendo dispensadas mais cedo, tem um quadro de recontratação tentando postergar, porque a condição não é rentável. Então, eu acho que tem um quadro formado que ele não é muito interessante. Para isso, a gente precisa sentar, conversar, alinhar, mas eu também estou vendo que provavelmente, caso essas condições, que são básicas, são coisas que seriam básicas para nós, porque há muito tempo que vem sendo discutido. Então, a gente tomar algum tipo coisa de postura feita, não é? E coloco aqui como um produtor de cana que está vinculado a essa atividade há mais de 50 anos, desde o tempo do meu avô, dos meus pais, eu continuo na atividade pela família. Então, é um exemplo típico de quem está com dificuldades criadas não pela produção, que as produtividades têm se mantido razoavelmente, pelo menos aqui na região, mas por conta de um imbróglio que hoje o setor está vivendo. Vamos chamar mais um rápido intervalo e voltamos já com Ismael Perina Júnior, ele que preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, Ismael Perina Júnior. Ismael, eu conheci você abril de 99, durante aquela crise, fichinha perto do que nós estamos passando hoje, não é? Aliás, uma crise que inclusive forjou lideranças. Você é uma delas, o Manuel Hortolã é outra liderança, o Adésio Marques, que à época era presidente do 6BR, né? E o que eu percebi que havia um entendimento muito fácil entre fornecedor de cana e trabalhador. Sei e sou testemunha do seu esforço como presidente da Orplana também, em todos aqueles movimentos que antecederam a criação das frentes parlamentares, você sempre, a todo momento, junto. Lembro que, talvez eu possa errar o ano, mas 3 anos atrás,
Eu liguei para você e falei, Ismael, a ideia é nós fazermos um movimento teatro municipal em Sertãozinho, se eu conto com você, você me ajuda, você sempre pronto a ajudar. Nós fomos buscar no interior da Argentina o professor Marcos Fava Neves para fazer uma palestra, fomos com o prefeito, à época era o prefeito Nério, fomos a São Paulo, uma reunião junto com os trabalhadores, presidente da Força Sindical, Danilo Pereira da Silva, Antônio Vitor, com o Antônio de Padua Rodrigues, e que fizemos um movimento, serviu para que no ano seguinte fosse um movimento mais vigoroso e lançássemos oficialmente as frentes parlamentares, que infelizmente não avançaram porque os usineiros ficaram numa postura, os trabalhadores outra, e não houve essa sinergia, né? Você acha que tem como fazer alguma coisa no sentido de efetivamente se trazer os representantes dos elos da cadeia produtiva para uma mesa ou para um quarto fechado e joga-se fora a chave e só solta o pessoal depois que houver esse entendimento? Porque o Roberto Rodrigues fala isso e fala com muita propriedade. O que o governo mais quer, o que qualquer governante quer e gostaria de ter à sua frente, é um grupo de representantes de uma cadeia produtiva que não se entendem entre si. Porque aí é muito fácil, não dá absolutamente nada e dá a resposta seguinte: olha, entendam-se primeiro, depois venham reivindicar. Isso está valendo por aquilo que certamente vai passar dentro do ambiente também da Câmara Setorial. Ronaldo, eu acho que é a segunda vez, eu já citei também, Dr. Roberto Rodrigues, e ele realmente é uma pessoa que tem um conhecimento das várias esferas, e é importante esse conselho dele, né? Eu vejo da seguinte maneira, Ronaldo: o setor passou por grandes transformações. Hoje aquela figura do usineiro mesmo praticamente sumiu. Você tem, hoje são empresas, mesmo empresas familiares, hoje estão sendo gerenciadas por executivos. Então você tem um ambiente que é diferente daquele ambiente que nós tínhamos lá nos idos de 97, 98, 99, onde você tinha muita empresa familiar administradas pela própria família, onde as pessoas conversavam mais. Você pega hoje a produção agrícola, a gente tem nossos funcionários lá, a gente convive com eles o dia a dia, né? Muitas vezes trabalhando junto, né? Fazendo operações juntos, que é o grosso, a grande maioria dos produtores. Você tem ainda usineiros ou proprietários de usinas que vão às usinas e convivem, né? São pessoas que estão ali no dia a dia da empresa. E tem hoje grandes empresas com grandes empreendimentos, né? Que adquiriram. Então, o ambiente está um pouquinho mais hostil na questão entendimento, porque cada um se julga grande o suficiente para sozinho resolver todos os seus problemas, mas é óbvio que com certeza existe algumas pautas que são comuns, e é esse o grande esforço: identificar as pautas comuns e com muito esforço, né? E em cima dessas posições comuns, porque o ambiente é outro, né? Os trabalhadores, eu acho que o cenário hoje, para a gente olhar a questão trabalhadores, é um cenário assim, gente, está se perdendo emprego dia a dia. Talvez a nossa pauta não seja nem como melhorar as condições de remuneração, mas de efetivamente lutar por mais empregos. Mais empregos é menos violência nas cidades, é mais gente contribuindo com os mercados locais. Então, eu acho que a pauta tem que ser, quando você vem no âmbito do produtor agrícola, é uma pauta de sobrevivência também. Olha, esquece que nós temos que ganhar, nós temos que passar primeiro pelo processo de sobrevivência. Como é que a gente entra com as nossas buscas, visualizando um quadro de sobrevivência? E da mesma forma as empresas. Dentro desse cenário, como é que eu faço para essa fase passar e eu não ter que fechar, eu não ter que
que diminui empregos, e eu acho que essa tem que ser a nova situação para ser discutida, e dentro disso uma pauta que minimize esses problemas. Não dá para ficar pensando muito nos dias de hoje como voltar a crescer, voltar a investir. Eu acho que nós temos uma tarefa de que primeiro como é que a gente faz para manter isso que está. E aí sim partir para mais pauta comum. Nesse âmbito nós temos várias que cabe e dá para ser defendido por todos os agentes envolvidos. Eu comentei com você a entrevista que eu fiz com um empresário de Piracicaba no último programa, que dizia que pior para ele era a inadimplência provocada pelas usinas. Quer dizer, ele reconhecia que era menos mal não ter pedidos em carteira do que vender e não receber. Hoje a grande preocupação dos trabalhadores, principalmente os metalmecânicos, metalúrgicos da região de Sertãozinho, isso vale para Piracicaba. Piracicaba demitiu, segundo dados do CIESP, revelados pelo José Coral, nessa mesma entrevista, demitiu 11.500 pessoas nos últimos 12 meses. É muita coisa. E nós estamos falando de metalúrgico que tem um curso de Senai, tem a sua formação. Eu não estou falando de cortador de cana, que é outra história. A preocupação hoje do trabalhador aqui na região de Sertãozinho é a seguinte: perdi meu emprego, quer dizer, não sei como é que vai ser daqui para diante, vou ter uns meses aí de seguro-desemprego, é uma situação, mas como é que eu vou fazer para receber o que eu tenho de direito? A empresa não recolheu o fundo de garantia, ou se recolheu é menos prejuízo, mas os encargos vão ser pagos em quanto tempo? Então, esse é o problema, isso aí você tem toda a razão. Não é o momento de reivindicar aumento de salário, melhores condições de trabalho, isso é inerente à própria relação capital-trabalho, que tem que estar permanentemente em pauta. Mas a preocupação hoje exatamente é essa: como é que eu faço para sobreviver, tendo perdido o meu emprego aqui nas indústrias e sabendo que eu vou sair da empresa sem a empresa poder me pagar? Ronaldo, eu acho que você matou a charada. Nós temos obrigação de sentar, conversar para chegar num ambiente desse, porque com um ambiente desse formado, as coisas certamente caminham, né? Se a gente ficar imaginando um outro cenário, recuperar coisas que a gente talvez tenha tido no passado, talvez não seja o momento ideal. Então, é fundamental agora botar foco em algumas questões que sejam interessantes para todas os agentes envolvidos e trabalhar fortemente em cima delas. A relação hoje, eu lembro do seu esforço. Um dia nós saímos, terminamos um programa aqui, fomos procurar o Adésio Marques, estava recém assumindo a presidência do SEISI, e eu lembro como aquela reunião foi produtiva, porque se formou uma aliança estratégica entre fornecedor de cana e indústria de base, e você foi um dos grandes defensores disso. Antes de você, o Manuel Hortolã, já na época do engenheiro Carlos Liboni, vice-presidente da Fiesp, ele já se preocupou em também estabelecer um laço. O Maneco sempre falava assim, não dá para a gente imaginar um elo só, né? E hoje o que a gente percebe? Os trabalhadores ficam isolados para um lado, o fornecedor de cana isolado para o outro, mas há uma sinergia entre ambos. Eu sinto isso, como eu converso muito com todo mundo aí no meio, eu sinto que há uma boa vontade de ambas as partes de diálogo. Vejo no poder público uma condição de busca incansável de soluções. O prefeito Sertãozinho é um exemplo disso, o prefeito José Gimenez, aí a dificuldade. Eu vejo parlamentares nossos aí preocupadíssimos com a situação toda aí. E aí vem uma sugestão dessas apresentada pelo José Coral, que o José Coral é um líder de uma trajetória de sucesso, foi presidente da Orplana também, e buscando uma saída, né? Mas ao mesmo passo eu vejo ainda o pessoal de usinas, talvez porque eles também não representam um núcleo único, né? O interesse do cooperado da Copersucar é das multinacionais do petróleo é outro, aí você pega a empreiteira Odebrecht, é outro interesse também, mas você consegue enxergar alguma forma de se juntar esses elos todos aí para uma conversa de alto nível que possa buscar uma solução para a crise? Olha, Ronaldo, se não for dessa forma, eu não vejo outra forma. Então, eu tenho que acreditar e tenho que lutar por ela. Eu como mensagem aqui, o setor chegou onde chegou e, infelizmente, apesar do setor produzir açúcar, o remedinho não é doce. Então, existe a necessidade
urgente das pessoas que estão escolhidas para discutir, que tenham a sensibilidade que todo mundo vai estar sofrendo um pouquinho. E a partir daí, né, com a retomada, com o crescimento, certamente lá na frente o remédio, não mais remédio, né, mas a atividade passa a ser doce novamente. Ismael, muito obrigado pela sua presença. Eu vou terminar fazendo uma brincadeirinha, mas é uma brincadeirinha que ela tem a sua conotação séria. Vocês, fornecedores, já estão tomando conta da Câmara Setorial que você preside. E há poucos meses, mais pontualmente em maio do ano passado, os fornecedores também emplacaram na presidência do Conselho Deliberativo da Única um fornecedor de cana, que é o ex-ministro Roberto Rodrigues. Então é muito importante essa experiência e esse grau de ocupação de poder, representando os usineiros Roberto Rodrigues e você, Câmara Setorial, que a gente possa, por vocês, também chegar de uma maneira mais rápida a uma solução para a crise. Tá, eu tenho como padrinho, né, o Dr. Roberto, comecei a trabalhar com ele na cooperativa de Guariba, a gente tem conversado bastante, é uma pessoa que está aí e sempre o fez pensando em servir, se fez muito fortemente no cooperativismo, que é o básico, é juntar pessoas para tomar decisão que favorecem a maioria. Então, nessa linha, com certeza, as coisas vão caminhar. E eu espero mesmo que o novo governo tenha sensibilidade para olhar as nossas causas, que são causas, eu acredito muito, causas que engrandecem e enobrecem. Senão eu não estaria presidindo Câmara, não estaria participando de empresas que defendam o setor como um todo. Então eu tenho convicção que melhorias são possíveis e vamos trabalhar muito para isso. Obrigado pela sua presença, espero vê-lo em breve em outras entrevistas suas conosco aqui. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na semana que vem com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado. Agora é só esperar um minutinho.